Hoje nós vamos falar com o Daniel Serafim, que é médico veterinário, onde ele vai trazer algumas informações sobre fraturas em cães e gatos e quais os tipos e como a gente deve ficar atento, né? Como é que elas ocorrem. Por isso que o nosso quadro de pet, que acontece toda semana, começa agora. Nosso Momento Pet já está no ar e aqui comigo Daniel Serafim. Tudo bem, Daniel? Bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Muito bom. Hoje nós vamos falar de fraturas em cães e vamos falar de fraturas em gatos. E aí a gente já começa logo querendo entender quais são as causas dessas fraturas. Certo. Então, as principais causas estão relacionadas principalmente ao trauma automobilístico, né, que é aquele causado por um acidente ali de carro, moto, e também acidentes domésticos, tá? As fraturas acontecem principalmente no trauma automobilístico quando o animalzinho foge para a rua, então isso é muito comum, tá? Ou aquele animal que tem uma vida ali na rua. Já nos traumas domésticos, né, acontece principalmente aí o animalzinho brincando, pulando da cama, pulando do sofá. Geralmente essas fraturas ocorrem mais no caso, os pets mais novinhos ou nos adultos? Certo, então não tem uma idade específica, tá? Então isso pode acontecer em qualquer momento ao longo da vida do animal. Tem alguns tipos de fraturas que são mais comuns em animais jovens, por exemplo, ali as fraturas nas placas de crescimento ósseos, a gente observa principalmente em animais jovens, né? Já animais adultos é aí nos ossos longos. Como é que a gente pode perceber quais são os sinais assim mais comuns de fratura e que a gente vai poder observar? Tem que prestar atenção. Isso, então as principais causas, né, os principais sinais, né, que vem ali oriundos da fratura é a questão de dor. Então, o animalzinho vai ficar ali com claudicação, mancando daquela patinha. Você vai observar um inchaço na região, o animal vai estar com bastante sensibilidade. Ao tocar ali no membro, o animal vai se sentir bastante incomodado. E dependendo do nível dessa fratura, o animalzinho pode até parar mesmo de andar. Doutor, mas isso não quer dizer que ele vai apresentar assim de uma forma, ou ele vai estar ali mancando, ou ele vai estar com a patinha ali de uma forma que a gente possa ver visualmente. Muitas vezes também eles não demonstram dor, né? Isso, No caso dos gatos e cachorros, por exemplo. Tem alguns tipos de fratura, principalmente quando essas fraturas são incompletas, ou seja, tem uma fissura ali no osso, que é um pouco mais difícil de identificar realmente. Porque o animalzinho ele vai demonstrar ali sinais mais discretos, às vezes ele sente um pouquinho de incômodo, às vezes tem uma claudicação discreta e se torna um pouco difícil o tutor identificar. Às vezes o tutor vai observar uma relutância ali em fazer exercício, em andar. Então, esses sinais discretos são importantes também ser observados, né? Sempre que observar uma mudança no comportamento do animal, é interessante ele passar por uma avaliação veterinária. Doutor, geralmente a gente observa que tem alguns tutores que eles sabem que o pet passou por aquele momento ali da fratura, da dor, ou até mesmo fica muitas vezes com um probleminha nas patinhas, porque eles não buscam levar para um profissional. Mas se caso levou e esse pet está ali sendo cuidado, como é que tem que ser prestada atenção na hora dessa recuperação? Quais são os cuidados que esse tutor tem que ter? Perfeito. Então, uma vez, a maioria dessas fraturas são tratadas de formas cirúrgicas, né? Então, são colocados implantes, placas, parafusos, né? E uma vez tratado, é necessário bastante cuidado no pós-operatório, principalmente com relação ao repouso, né? E isso é uma das dificuldades que, né, o tutor pode ter em casa, porque para a gente conseguir esse nível de repouso é necessário restringir o local onde o animalzinho está. Porque se a gente deixa o animalzinho à vontade, ele não tem essa consciência de que está passando ali pelo momento de recuperação. Então é necessário o tutor ter esse cuidado de manter ele no localzinho ali restrito, para evitar dele querer correr, brincar. Porque muitas vezes, quando a gente trata essa fratura, a recuperação costuma ser muito boa. Ao ponto de, em algumas semanas, o animalzinho já ter recuperação na mobilidade dele, a ponto dele achar que não tem nenhuma alteração. Doutora, a gente sabe que nós adultos, quando passamos por algum tipo de trauma, algo que aconteça, logo em seguida a gente tem um fisioterapeuta. Como é que fica a questão dos pés? Sim.
Os pets também têm, tá? Na medicina veterinária a gente tem o fisiatra, né, que é o veterinário especializado nessa parte de fisioterapia, na reabilitação do animalzinho. Então a gente tem isso e é bastante importante porque auxilia muito na recuperação do paciente. Não só a fisioterapia, a gente tem a acupuntura também que auxilia no controle de dor pós-operatória. Como é que influencia a alimentação, de uma certa forma, para a parte óssea desses pets? Pronto. Ela vai influenciar? Porque a gente sabe que hoje em dia tem pessoas que só dão ração, só ração. E a gente sabe que hoje tem vários outros tipos de alimentação, né, que muitas vezes pode ser incluído, mas às vezes você acostuma tanto seu pet a comer só ração, você não acrescenta outros tipos de alimentação durante a vida dele. E aí eu queria saber se essa alimentação vai influenciar de alguma forma na saúde óssea. Isso, a alimentação influencia muito, né? Então o animal que tem ali déficit nutricional, ele pode ter o que a gente chama de fraturas patológicas também, né? Por exemplo, deficiências importantes aí de cálcio, minerais, podem influenciar a saúde desse osso. Então a alimentação equilibrada, de boa qualidade, é essencial. E aí a gente tem os dois pontos. Tem a questão da alimentação da ração, então a ração tem que ser uma ração de boa qualidade, a rações premium, super premiums, né? Vem com todos os nutrientes, que vem com todos os nutrientes balanceados. E também a gente tem muita questão da alimentação natural, que é muito boa, porém tem que ser acompanhado pelo médico veterinário, tem que ser prescrito a quantidade de alimentos, ali os ingredientes que são necessários para suprir a necessidade nutricional do animalzinho. Porque as pessoas costumam dizer que o pet é muito parecido com o tutor, é muito parecido com o dono. Se o dono não estiver se alimentando direito, imagina o cachorro, né? Exatamente. Então, o coitado vai sofrer, não vai ter todos os nutrientes que ele realmente necessita, né? Isso. Às vezes você não se alimenta como você tem que se alimentar, porque tem gente que muitas vezes coloca os restos do alimento para o pet e, infelizmente, nem ele mesmo está se alimentando direito, né? E a necessidade nutricional é muito diferente dos pets, tá, gente? Principalmente os felinos. Os felinos, os gatos, eles são animais considerados carnívoros, né? Então, por exemplo, uma alimentação rica em legumes, por exemplo, não vai suprir a necessidade energética dele ali, nutricional, e aí o animalzinho pode começar a apresentar alguns problemas relacionados à questão nutricional. Doutor, aquela sequela permanente, ela pode acontecer quando? Isso. Em que momento? Essas sequelas acontecem principalmente quando essas fraturas não são adequadamente tratadas, tá? Então, o animalzinho que sofreu uma fratura que não é tratada da forma adequada, ali vai fazer com que esse osso consolide de forma errada, levando a deformidades ósseas e um comprometimento, às vezes, irreversível ali de um membro. Doutor, toda fratura precisa de cirurgia ou não? Pode acontecer que algumas fraturas elas não vão precisar de cirurgia necessariamente? A maioria das fraturas é necessário o tratamento cirúrgico, porém tem algumas fraturas que a gente consegue tratar de forma que a gente chama conservativa, que seria o quê? Repouso, analgésico, anti-inflamatórios e imobilização. São principalmente as fraturas que são incompletas, né? Por exemplo, o osso tem ali uma fissura, é possível fazer imobilização, uso de analgésicos e esse animalzinho se recuperar. Então tem essa possibilidade também. Quem é que sofre com mais fraturas, cães ou gatos? Ambos sofrem bastante. Por exemplo, gatos, eles sofrem muito com, às vezes, quedas, né? Por exemplo, é muito comum um gato, às vezes, no apartamento, ele pula da sacada e se machuca. Cães, acontece muito de fraturas automobilísticas, o animalzinho foge para a rua e acaba sendo atropelado. Muito interessante. E eu acho que a idade também, de uma certa forma, influencia, né? Sim. Às vezes a própria visão desse pet. Sim, sim. Né? Porque ele acaba se machucando de alguma forma. Doutor, quem quiser entrar em contato com o doutor, como é que faz? No Instagram, @DanielSerafimVet. Tá certo. Quero agradecer pela sua presença, tá bom? Muito obrigado. Sempre muito bom a gente trazer esses profissionais para o Bom Dia. Lembrando que esse quadro volta na próxima semana.